Bom, mais uma matéria para o historiador de futebol. Estou aqui com meu amigo Gauchinho, ídolo do Londrina aqui, maior artilheiro do Londrina. Gauchinho, hoje, segunda entrevista nossa, alguns anos atrás nós estivemos juntos aqui, né? Sério. O senhor contando a tua história aí. Exatamente, é uma longa história que vem de alguns anos. Então, hoje eu vim aqui mais para o senhor contar, lembrar algumas histórias de gols. Gols. Lembrar de gols. O senhor começou no Gera de Apucarana. Gera de Apucarana. Lembra algum gol mais bonito que fez por lá? Assim? Mas aí, como é que eu vou lembrar de Gera de Apucarana? Você jogou o Campeonato Paranaense por lá? Joguei, claro. Não tem nem dúvida. Joguei alguns anos em Apucarana. Fiquei praticamente uns 5 anos em Apucarana. Depois de Apucarana, Rolândia. Me destaquei mais ainda. Depois Londrina. Depois joguei na Prudentina, no Campeonato Paulista, na época do Pelé. Uhum. Jogou contra o Pelé? Putz, é coisa difícil jogar contra esse baita jogador, um dos grandes jogadores do mundo. Joguei contra ele várias vezes. E a gente lembra, tem que lembrar uma coisa lógica, mas fazem alguns anos, quantos anos eu parei de jogar futebol? Década de 50, 60 o senhor jogou, de 70 um pouco também. Exatamente. Fui 2 seleções do Paraná. 59 e 62, né? Exatamente, 59 e 62. Mas é uma história que a gente lembra, mas não detalhes. É difícil, rapaz, é difícil lembrar detalhes. Pelo Nacional de Rolândia, o senhor tem um destaque bom, né? Tinha destaque, eu fazia muito gol no Nacional de Rolândia. Fez gol contra o Londrina? Fiz, claro, não tem nem dúvida. Fez contratar, senhor? Sei lá, eu acho que sim, viu? E era uma época que aqui do norte do Paraná, no Campeonato do Norte do Paraná, tinha primeiro o torneio início, lembra? Você não lembra, não? Você não? Eu sei das histórias. É a verdade, porque tinha o torneio início. Então, primeiro fazia o torneio início para ver quem era o campeão, tudo. Se não me engano, acho que o Nacional foi campeão uma vez do torneio início, se não me engano, eu não lembro. Mas era interessante, depois acabou isso aí. E quando eu cheguei no Londrina, aí eu comecei a me destacar mais, porque se tornou um clube de melhores jogadores. Não vou dizer que os outros times que joguei, não. Mas o Londrina contratava melhores jogadores, gastava um pouquinho mais, o Franquelo, na época do Franquelo. E ele, naturalmente, projetava muito o Londrina. Era uma coisa interessante, era o Franquelo promover o Londrina. Mas é coisa impressionante. Poucos presidentes de clubes promovem um clube como promovia o Franquelo. É uma coisa muito bacana, muito bonita. E a verdade é que aqui no Londrina eu tive uma passagem aqui de 13 anos. 13 anos. 13 anos. Dezembro de 61 até 73, 74, se não me engano. Não me peça para fazer um... Passou toda essa época e passaram vários jogadores. Vários jogadores. Como agora tem outros jogadores, tudo diferente. E tomara que ele chegue à divisão especial. Coisa difícil. Eu acho que naquela época que o senhor jogava assim, após os jogos, os treinos, a molecada vinha para pegar o toque, não era tanto assim, não. Não era tanto assim como é hoje. Não era tanto assim. Que hoje eles promovem mais, tem a televisão. E na época nós jogávamos, mas a televisão não era bem detalhada, bem programada para focalizar, para entrevistar. Não tinha essa. O que a gente assistia, depois eu assistia na televisão, era os clubes do Rio de Janeiro, São Paulo, que eu acompanhava, alguns jogos. E eram mais, porque clubes que vinham para o interior para jogar também eram assediados, é uma coisa lógica. Nós não, era uma coisa mais discreta. Qual o gol mais bonito que o senhor lembra pelo Londrina, então? Assim? Bom, de plasticidade, assim, de jogada? Um que eu nunca esqueço, em 1966, contra o Apucarana. Eu fiz 5 gols. 5 gols? 5 gols. Cruzaram uma bola, eu por trás do zagueiro, cruzaram da ponta esquerda, cruzaram uma bola, e eu lembro que a bola passou pelo zagueiro do Apucarana e eu dominei na cabeça, joguei na cabeça por cima dele, e do outro lado eu consegui fazer um gol. Não sei se foi o segundo ou terceiro gol, mas contra o Apucarana eu fiz 5 gols, está registrado. Já chegou a fazer gol de bicicleta ou não? Se não me engano foi em Apucarana, mas não lembro bem, acho que foi em Apucarana. Sim, bicicleta? Eu acho que sim.
Ou jogava pelo Gera? Pelo Gera. Jogar pelo Gera, se não me engano, eu fiz um gol. Se não me engano, mas de voleio, assim, tipo, também fazia. Eu fiz gol de tudo que é jogo. Fiz gol, até gol sem querer. Que eu ia chutar, tentei chutar com o pé direito, bateu no esquerdo e entrou no gol. Isso aconteceu. Que valeu gol. Jogador de futebol, faz de bico, faz de todo jeito, faz de cabeça. Eu fiz muito gol de cabeça. Minha estatura é baixa, mas eu fiz muito gol de cabeça. Na final do Paraná de 62, você fez 2 gols. Fiz. Lá em Curitiba. Como é que foi esse gol? Rapaz. Você tem que lembrar, né? Mas a gente lembra tudo, mas olha, são gols que a gente troca passe com Londrina, tinha um bom time que trocava muito passe. E me apareceu em frente o gol e eu conseguia fazer o gol. E a verdade é que o Curitiba era um dos grandes clubes que tinha no Paraná. Era praticamente ele e o Atlético Paranaense que comandavam o Paranaense. E nós, em 62, conseguimos se tornar os campeões que ficou marcado. Ô Marcelinho, tudo bem? Apareceu o Marcelinho, meus amigos, que eu estou fazendo entrevista aqui, é irmão do Rafinha. O Marcelinho também jogou no Lazio, da Itália. Eu tinha que conversar com ele depois, então. Jogou no Lazio da Itália, ele mora aqui. Gente boa, boníssima, nossa, esse cara é muito bacana. Então, a gente estava falando da final, daí esses 2 gols foram parecidos com troca de passe? Foi troca de passe, se não me engano foi eu e o chinesinho, se não me engano, porque como é que eu vou lembrar? Você está querendo uma memória? Eu estou querendo já, senhor. Não é fácil não, meu rapaz. Pô, quantos anos deixei de jogar futebol? Parei em 73 para 74. Depois só peladas de fim de semana com o meu time que eu arrumei aqui, eu, o Val, o Foguete, o Leblon. E depois jogamos também muitos anos no campo do Tatinha lá. Tatinha, né? E lá o Garcia jogou comigo, lá nós fazíamos muito gol naquele campinho pequeno do Tatinha. Jogou com a camisa do Flamengo lá, que eu lembro. Exatamente. Que eu lembro, né? Você exatamente, com a camisa do Flamengo. O Tatinha nos proporcionava todo domingo uma pelada, como a gente fala. E a gente jogava lá, o Garcia ia lá e jogava com ele, fazia muito gol. Nunca perdemos, né? Sempre ganhava. Sim. E se nós tivéssemos perdendo, o jogo acabava. Não terminava o jogo. Mas não na briga, né? Bate-boca. E depois do jogo tinha uma churrascada. E eu fazia sempre o churrasco. Como gaúcho, né? Eu fazia sempre o churrasco com ele lá. Aí a gente já subiu já e ainda não quente até o Lembrando também daquela fase que o senhor foi para o Olaria. Fez bastante gol na excursão e também no campeonato lá Carioca, né? Porque quando eu fui em 1900, vou ver se lembro agora, em 1955, por aí, 54, 55, a Olaria fez uma excursão para o norte do Paraná, e eu com a idade de 14 anos por aí, 15 anos, sei lá, não lembro bem. O treinador do Olaria gostou de me ver jogar e disse se ele não queria acompanhar eles, não ia para o Rio de Janeiro. E lá eu poderia jogar no juvenil, porque a minha idade era para juvenil. E nessa excursão que eu fiz ao norte do Paraná, eu joguei como titular em jogos que eu fiz no norte do Paraná e os jogos que eu fiz no norte e nordeste, que eu fui com o Olaria, sempre como titular, como ponta esquerda. E quando cheguei no Rio de Janeiro, pela minha idade, eu disputei o campeonato juvenil. E joguei com todos os clubes do Rio de Janeiro, todos os campos de futebol, mas a verdade é que depois eu não quis mais ficar. Jogou no Maracanã, não? Joguei. Maravilha. E aí a verdade é que depois eu voltei e comecei minha vida como jogador de futebol aqui no norte do Paraná. Fez gol no Vasco, não? Eu devo ter feito gol, mas vou me lembrar com 14 anos hoje, minha idade. Jogou no todo time grande, Vasco, Flamengo, Botafogo, claro, sem dúvida. Daí voltou para o Norte do Paraná. Aí voltei para o Norte do Paraná. Gera de novo. E aqui gera de novo. Tudo gera, Rolândia, Internacional de Rolândia, que foi um bom time. E a verdade é que a motivação da fundação do Londrina foi porque o Nacional de Rolândia chamava sempre clubes de São Paulo, do interior de São Paulo, para jogar aqui. E
no Nacional Rolândia. E naturalmente o comentário era de que o Londrina precisava, sendo uma cidade maior, tudo, precisava formar um grupo, um grande clube, e começou em Londrina, formar o Londrina, motivado pelo que o Nacional promovia jogos lá. E essa é uma verdade, viu? Pode procurar saber que essa foi uma grande verdade. E pela seleção paranaense? Foi a seleção paranaense em 59 e 62. 62 eu não joguei todos os jogos porque eu machuquei o tornozelo e não tinha mais volta, eu tinha que tratar o tornozelo. E eu acabei indo até em São Paulo, depois do Londrina, promoveu a saída a São Paulo, e fui ver lá com os médicos do Palmeiras, para ver o que tinha acontecido com o meu tornozelo. E voltei de lá, fiz um tratamento e voltei à normalidade. E pela seleção você não lembra de algum gol assim ou não? O primeiro gol que o Londrina fez, que a seleção paranaense fez, foi em 62. Primeiro gol da seleção contra Santa Catarina, eu que fiz. O primeiro gol foi eu que fiz. Como é que foi, lembra? Lembro. Foi uma disputa de bola na linha média. Você vê que eu lembro perfeitamente que a bola sobrou para mim dentro da entrada da área, eu atirei. Eu visei o gol, porque eu me vi uma condição de chutar para gol. O goleirão não conseguiu pegar. Aí, o primeiro gol do campeonato entre seleções da época, em 62. Eu que fiz o primeiro gol. Esse ano vocês foram bem? Como é que foi em 62? Fomos mais ou menos bem. Depois perdemos para Santa Catarina lá em Caxias do Sul. Caxias do Sul. Em 59, lembra de um jogo? Ai, rapaz. É mais longe, né? Se quer que a minha memória volta há quantos anos também, não é fácil, não. Não é fácil. Não. Mas jogaram contra o Rio de Janeiro ou estava mais na fase aqui do Sul? Não, na fase do Sul. Porque depois que ia para lá. Em 62, quando eu vim embora, a seleção paranaense destacou mais. Mas aí eu já não participava mais da seleção. E história do campeonato de 62 pelo Londrina? O senhor estava lembrando hoje do Paulo Vecchio, né? Paulo Vecchio, nós tínhamos uma seleção. Juvenal, que eu entrevistei esses dias também. Uma seleção muito boa. O Juvenal foi um dos bons laterais que nós tivemos. Mas o que passou de jogador Londrina foi uma quantidade bem grande que não dá para lembrar. Alguns jogadores que jogaram comigo, se destacaram, tudo bem. Mas isso para memorizar, a gente tem que parar e começar a pensar, porque foram muitos e muitos jogadores que jogaram lá, lembrar. Aqui, ó, essa aqui é do Norte Paranaense, vocês foram campeões em 62. 62. A faixa. Essa foto aí aparece eu e o Juvenal. Deixa eu pegar ali e vou filmar o senhor mostrando as fotos. Esse aqui é o campeão de 62, né? 62, eu e o Juvenal. O Juvenal assinou para mim esses dias aqui. Ele é campeão do Norte Paranaense, né? Aí depois... O Juvenal Coaieira. Coaieira. Você quer que eu mostre outras fotos aqui? Isso, vai passando aqui. Passando, não. Aqui, ó, essa aqui já é da... Essa aí já é... Da final de 62, né? Final de 62, lá no vestiário. Paulo Vecchio, Juvenal, eu... E agora, como é que você quer que eu lembre? Luiz Santos, volante Luiz Santos. Esse dia foi memorável, viu? Comemoramos muito. Por fio aqui, né? Vou ter que fazer daqui. Vamos lá. Então, esse aí por que está a comemoração, o Paulo Vecchio fazendo isso aí no Juvenal? Porque o Juvenal chamava de babão também, então ele estava limpando a baba dele. Tá babando pelo título. Eu vou te dizer, o Juvenal dava. O Juvenal é gente boníssima, nossa, que cara espetacular, viu? Vamos lá, vamos passando outras aí. Deixa eu ver se não tem umas repetidas. Essas aqui são as repetidas, ó. Aqui, ó. Aqui começa do Gera. Deixa eu puxar aqui, peraí. Olha lá. Um pouco da história do gaúcho. Do Gera da Pucarama aqui.
Chega mais pra cá um pouco. Aí. O Gera da Apucarana, veja Olha lá, você. bem novinho, né? Vou puxar aqui, tá? Peraí. Aí. Deixa eu sentar aqui, você pode ver direitinho, mais detalhado. Gera da Apucarana, eu tinha 14, 15 anos aí. Nós tinha um time bom, Apucarana, rapaz. Muito bom. E aqui embaixo é o Nacional de Rolândia. Ah, embaixo é o Nacional de Rolândia. Fica bem focado. Né? Quando eu saí da Apucarana, eu fui para o Nacional de Rolândia. Certo? Certo. Essa é antiga, né? Esse aqui é mais antigo que andar para frente, viu? Esse é o Albinho, figurinha do Paraná, de 1959. Barbaridade. O Gaúcho jogava no Nacional de Rolândia ainda. Tá até tudo desbotado aí, Sim. né, viu? Impressionante essas coisas que a gente tem guardado. Que, aliás, que você guarda, porque eu não sou saudosista, viu? Não sou de guardar muita coisa, não. Algumas coisas eu guardo. Beleza. Certo? Vamos ver outra Vamos ver aqui outra agora. Passou uma. Aí da excursão pela Olaria, né? O ataque, né? Isso. Eu tinha aqui 16 anos, por aí, 15, 16 anos. Olaria fez excursão do norte, aqui no norte. Gostou do meu futebol, o treinador me convidou, eu fui para o Rio de Janeiro. Fui para o Rio de Janeiro. Não? Embaixo já Londrina já. Ah, já embaixo Londrina. Essa eu acho que já era a camisa. Não, de 62, essa. 62. É, ali. Aqui já é. Essa aí é o lance de um dos seus gols lá da final. 62. Exatamente. Esse foi um gol que, se não me engano, eu que fiz. Eu acho que é você que está ali deitado, o pessoal já está te a turma já comemorando, né? Aquela mania de abraçar e ir para cima e a bagunça toda. Embaixo um recorde de jornal mostrando o Gaúcho o melhor de todos os tempos. Exatamente. Ali fala 11 anos, mas acho que foi mais, né? 11 anos de Londrina, foi 12 ou 13, né? Não, 13 anos que eu fiquei aqui. Aqui já aparece. Quem é esse cara aqui? Quem é esse cara aí que está filmando aí? Esse aqui era eu quando tinha cabelo curto. Rapaz. A primeira entrevista com o Gaúcho foi em 2009. Exatamente. Embaixo é a seleção paranaense de 62. Essa é 59. 59? É que era do jornal, ela tá bem. Para filmar não tá muito. Essa é de 59. 59. O toca fundo. Toca fundo é um volante bom para danar, pai. Aí essa outra é de 62. 62. Gaúcho está aqui de agachado. Terceiro da esquerda para direita. Começa pelo massagista, né? Embaixo o jogo pelo Grêmio Maringá que foi convidado. O treinador do Maringá. Isso foi uma disputa entre um campeão do norte de um torneio que a CBB na época proporcionou, e ganhou um time lá do Nordeste contra o Maringá, e o Maringá ganhou esse setor para cá, do norte do Paraná. E a CBF deu um prêmio a eles, jogasse no Maracanã. O Gaúcho aparece no Maracanã, jogasse no Maracanã, uma disputa entre os dois clubes, que campeões do Nordeste e campeão aqui dessa região do norte do Paraná, no preliminar do Brasil contra a Venezuela. Sim. Pela Copa do Mundo. Aparece até ali no placar, né? É que na filmagem não fica 100%. Mas é isso aí, Gaúcho. Vamos terminar a nossa conversa então. Mostrar um pouco das fotos dele aí. Certo. Mas teve jogos contra times de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas, aqui pelo Londrina, né? Tivemos muitos jogos aqui, né? Você jogou mais no VGD, né? Não, mais no VGD não. Quase sempre no VGD, né? Opa! Quase sempre no VGD, toda vez no VGD. Este foi o cara. Gauchinho. Mas então, no VGD. Ali fazia gol de todo jeito. Rapaz, mas a verdade é que
o tempo passa e a gente esquece de muitas coisas, porque a minha vida foi de Santa Catarina para Porto Alegre, para o norte do Paraná, e eu viajei muito na minha vida como jogador de futebol. E o jogador de futebol vive viajando. Sim. Algum gol que o senhor fez contra o Cruzeiro, que eu lembro de uma matéria que o senhor fez contra um gol contra eu joguei aqui no Londrina contra o Corinthians, contra o Cruzeiro, contra vários times de São Paulo, do Rio. Como é que não dá para lembrar todos? Contra o Cruzeiro o senhor não lembra como é que foi? Não lembro. É que eu vi a reportagem lá, mas eu não... Eu tenho uma foto que eu estou fazendo um gol. Será que era no Raul? Isso, no Raul, exatamente. E eu fiz um gol contra o Corinthians aqui também, da linha média. Que eu lembro que o goleiro, se não me engano, ele jogou com a mão para o jogador do Corinthians na linha média, e eu consegui me adiantar e pegar a bola. E quando eu vi o goleiro meio adiantado, eu fiz um gol. Gaúcho, o gol mais bonito da carreira que você lembra? Foi aquele de 66 que você falou? Deve ter sido quando nós fomos campeões de 62, os gols que nós fizemos foram vários gols, e eu considero os melhores gols porque nós somos campeões, né? Aí se tornam os melhores gols. Então, os mais importantes seriam o gol mais importante foi os gols que eu fiz mais importante num jogo só, 5 gols, foi contra o Apucarana. Esse a gente não esquece. Sim. Foi em 1966, como eu citei agora há pouco. Impressionante, 5 gols eu fiz. Está marcado, está registrado. As finais do Norte Paranense 62 foi triangular? Como é que foi? Foi. Contra o Apucarana, eu acho? Não, primeiro nós tivemos que eliminar o do Norte Velho, que foi foi em Cambará, né? Acho que foi em Cambará que nós tivemos que eliminar. Foram eliminar ele lá, depois eliminamos o Apucarana e depois decidimos com o Curitiba. Essa foi a dificuldade que nós tivemos. Tivemos que eliminar do Norte Velho, Norte Novo e depois do Curitiba, que era o pior de todos, né? O Curitiba era um senhor num time de futebol na época, rapaz. Fez gol no Atlético? Quase todos os times você fazia gol, né? Eu fazia gol. Eu tenho uma relação nesse livro. No livro consta os gols que eu fiz. E consta esses 5 também, viu? Não chegou a ter gravação de vídeo, né? De gol. Não, era outra época, né? Em 1962, quantos anos passaram? Sim. E eu pergunto para você, 62 não tinha essa... Igual hoje, né? Não tem essa... Eles não destacavam jogos, principais jogos, a imprensa não era tão... como se diz, vulnerável, que poderia fazer... Como você está fazendo hoje, essas reportagens que só trazem lembranças, né? Só lembranças, porque nem tudo a gente lembra, rapaz. Eu joguei muitos anos futebol. Pela Prudentina, teve jogos contra... Teve jogos, eu joguei pela Prudentina, fiz gol, joguei contra o Palmeiras, fiz gol contra o Palmeiras. Claro que eu fiz, e eu sou torcedor do Palmeiras. Esse que é o negócio, mas lá dentro de campo não tem essa... Então, alguma lembrança, como é que foi esse gol? Ai, rapaz, foi em 1967, né? 67, rapaz. Lembra da jogada? Você já era nascido em 67? Não, em 72. Então, para você ver como é que a gente como é que vai lembrar isso? Muito gol. Eu lembro o seguinte, que nós perdemos de 2-0 para o Santos, lá em Prudente. E você sabe que é muito torcedor do Londrina. E morador não sei se era porque eu joguei no Londrina, eu comecei a jogar na Prudentina, mas a verdade é que nesse jogo contra o Santos, foi 2-0 para o Santos. Mas no primeiro tempo, se não me engano, estava 0-0, 1-0, e começaram a cutucar o Pelé. E no segundo tempo, esse Pelé aprontou, viu? E segura aqui, marca ali, segura o homem, não deixa... não era fácil não, viu? O time do Santos, na época que eu joguei que eu disputei o Campeonato Paulista, o Santos foi bicampeão do mundo. A base da seleção brasileira era o Santos. Esse era um detalhe importante, rapaz. Então, quando a gente fala essas coisas, só pessoas da época que lembram disso aí. Então, daí o senhor fez gol no Palmeiras, chegou a fazer gol no Corinthians? Eu não também? lembro.
Gol do Corinthians que eu fiz foi aqui no VGD, viu? Aqui eu fiz. Eu não tenho bronca do Corinthians não, porque hoje o Campeonato Paulista, o melhor time é o Corinthians, pode ter certeza. O Palmeiras está num problema sério. O Grêmio que está querendo chegar lá não está fácil não, viu? Maravilha, meu amigo. Vamos finalizar aqui, então, a gente fazer aquela... finalizar nossa matéria de novo aí. Vou virar aqui todo. Bom, finalizando a matéria, né, Gaúcho? Prazer estar aqui contigo de novo. Essa é uma coisa boa que a gente vê, porque... Amigo de longa data aí. De longa data. O futebol, ele tem momentos bons, momentos difíceis, momentos que a gente lembra que podia ser diferente, mas essa é a vida. O mundo não para. O tempo passa. Sim. E só as lembranças que ficam. Gaúcho, finalizando aquela frase que eu inventei no final da entrevista, vou dizer para você: Gauchinho, você faz parte da história do futebol, e eu, Marcelo Diegues, historiador, seu amigo, de longa data aí, não vou deixar a sua história ser esquecida. Mais de uma matéria estamos fazendo hoje, né? Muito bom. Vamos fazer outras, se Deus quiser, conversando sobre as fotos, sobre seus gols, sua história. Gostaria que você deixasse uma pequena mensagem para o nosso site aí. Uma mensagem é o seguinte: eu agradeço a todos que participaram dessas minhas entrevistas, que foram muitas que eu fiz, e a verdade é que vocês lembram, é bom quando um repórter como você lembra daquilo que do passado de certos alguns jogadores, porque o Londrina não é assim, não é criticando o Londrina não, às vezes não tem esse espírito da memória, né? Da memória dos grandes jogadores que passaram, porque foram grandes jogadores, que teve jogador de seleção brasileira. Nós temos um hoje aqui que você mencionou, que está até hoje morando aqui em Londrina, que jogou no Flamengo, jogou na seleção brasileira. Não é uma situação em que o clube não é que faça uma grande homenagem, mas faça algumas matérias lembrando de bons jogadores. Mas infelizmente cada um Sim. faz aquilo que acha que está certo, que não está. Mas a mensagem que a gente deixa é o seguinte: que o Londrina sempre se destacou no cenário esportivo brasileiro, sempre se destacou. Ficou 20 anos parado. Graças a Deus que chegou o Sérgio Malucelli aqui, que promoveu tudo isso aí, está levando o clube a uma boa situação, que até pode ser que consiga voltar a disputar a Série A. Porque o Londrina é um clube igual a qualquer outro clube do Brasil. Haja visto aí que os últimos colocados ganham dos primeiros colocados. Essa é uma referência que eu faço, para você ver o que é o futebol brasileiro. Então o Londrina se enquadra em qualquer jogo. Ele pode ganhar como pode perder, mas ser igual a qualquer clube do Brasil. Pode ter certeza. E vamos torcer e pedir a Deus que ajude a gente, para que o Londrina volte a disputar a Série A. Com o clube bom que tem, com a direção boa que tem, o Sérgio Malucelli, que eu cito o Sérgio Malucelli, porque ele foi que alavancou novamente a situação do Londrina, está colocou na Série B, disputando e se tornou um grande clube do Brasil e bem focado. O que precisa mais minha gente, dá uma olhada no gramado do Estádio do Café, vê se alguém arrume bem aquele estádio, promova o estádio, o estádio que nós temos de promover grandes jogos. E se o Londrina se tornar um novo representante da Série A, vai vir grandes clubes aqui, vai proporcionar boas rendas, proporcionar um movimento na cidade, nos clubes, mas nos movimentos nos hotéis, nos bares, lanchonetes. Aqui, naturalmente, vindo grandes clubes, vem grandes torcidas para cá, gente. Com certeza. Vamos olhar esse lado, é importantíssimo. E a prefeitura também tem que colaborar, que é de todos, que nós precisamos, que todos colaborem para que o Londrina suba para a Série A. Essa é a mensagem que eu deixo. Beleza, meu amigo. Obrigadão. Um abraço para você. Tudo de bom.